Olá, amigos do Quatro Maiores. Eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol e informação, é aqui. E hoje, aquele bate-papo rapidinho, falando como foi a rodada anterior do Campeonato Brasileiro, no caso, 12ª, a classificação, os próximos jogos e o nosso palpite aqui e os artilheiros, tá? Como a gente faz aqui sempre antes das rodadas do Brasileirão. E eu peço, se você ainda não é inscrito do canal, você se inscreva no canal, isso ajuda muito o canal e deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente, tá bom? Então, sem mais delongas aí, vamos falar aí agora dos jogos da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Os resultados aí da 12ª rodada do Brasileirão 2024 foram os seguintes: Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 0, Botafogo 2, Red Bull Bragantino 1, Corinthians 1, Cuiabá 1, Atlético Goianiense 1, Grêmio 1, Juventude 2, Flamengo 1, Internacional 1, Atlético Mineiro 2, Bahia 2, Vasco 1, Fortaleza 3, Palmeiras 0, Fluminense 0, Vitória 1 e São Paulo 2, Criciúma 1. Os destaques dessa rodada 12 foram os seguintes: a goleada do Fortaleza sobre o vice do campeonato na ocasião, que era o Palmeiras, a vitória do Juventude sobre o líder, que ainda é o líder, Flamengo, o Bahia, que avança a vice-liderança, passando o Palmeiras, né, e o Botafogo, após a sua vitória. O Vitória, na vitória sobre o Fluminense, fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 4 jogos o time do Carpini. E a estabilidade do Cruzeiro, que vem subindo na tabela. Venceu aí muito bem o Atlético Paranaense por 2-0 dentro do Mineirão. Aí a classificação, com esses resultados que eu passei, fica da seguinte forma: o Flamengo em primeiro com 24, o Bahia em segundo com 24, o Botafogo em terceiro com 23, o Palmeiras em quarto com 23, o Cruzeiro em quinto com 20, o Atlético Paranaense em sexto com 19, o São Paulo em sétimo com 18, o Bragantino em oitavo com 18, o Internacional em nono com 17, o Atlético Mineiro em décimo com 17. O Fortaleza é 11º com 11, em 12º Juventude com 16, em 13º Criciúma com 12, em 14º Cuiabá com 12, em 15º Vitória com 12, em 16º Vasco com 10. Na zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense é o 17º com 10, o Corinthians é o 18º com 9, o Grêmio é o 19º com 7 e o Fluminense é o 20º com 6 pontos. Lembrando aqui que os times do Cruzeiro têm um jogo a menos, o Inter tem 2 jogos a menos, o Atlético Mineiro um jogo a menos, o Fortaleza um jogo a menos, o Juventude um jogo a menos, o Criciúma 2 jogos a menos e o Grêmio com 2 jogos a menos. Os artilheiros da competição são Everaldo do Bahia com 5 gols, William Oliveira do Vitória com 5 gols. E aí depois vem com 4 gols uma penca de jogadores aí, ó. O Verratti com 4 gols, o Mastriani com 4 gols do Atlético Paranaense, o Wesley do Internacional com 4 gols, o Pedro do Flamengo com 4 gols, o Paulinho do Atlético Mineiro com 4 gols, o Luciano do São Paulo com 4 gols, o Lucas Barbosa do Juventude com 4 gols e o Lutero do Fortaleza com 4 gols. A próxima rodada será a seguinte, é a 13ª, e nós vamos passar agora os jogos para vocês, os horários, os dias e aonde assistir esses jogos. O Vasco da Gama recebe o Botafogo no sábado, 18h30, jogo pela Sport TV e pela Premier. O Cuiabá recebe o Bragantino no sábado, 18h30, jogo pela Premier. No domingo, vai ter o jogo das 11 da manhã entre Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Será transmitido pelo Premier. No domingo, o Grêmio pega o Fluminense às 16 horas, jogo pela Globo e pela Premier. O São Paulo recebe o Bahia no domingo às 16 horas, jogo pela Globo e pela Premier. O Fortaleza recebe o Juventude no domingo às 16 horas, jogo pela Globo e pela Premier. O Vitória enfrenta o Atlético Paranaense às 18h30 no domingo, jogo pela Premier. O Flamengo
também joga no domingo às 18h30 contra o Cruzeiro, jogo pela Premier. O Criciúma recebe o Internacional às 18h30, domingo, jogo da Sport TV e da Premier. E na segunda-feira, o derby entre Palmeiras e Corinthians às 20 horas, somente na Premier. E aí nós vamos agora para o momento vergonha, né? Que é o palpite aí, os palpites do De Lazzari. Na última rodada, o de sempre, acertei 3, errei 7, estou na média. E aí nós vamos dar os palpites para essa 13ª rodada. Vasco e Botafogo, para mim, dá empate. Cuiabá e Bragantino, para mim, dá empate. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, para mim, dá Atlético Mineiro. Grêmio e Fluminense, dá Grêmio. São Paulo e Bahia, dá São Paulo. Fortaleza e Juventude, dá empate. Vitória e Atlético Paranaense, dá Vitória. Flamengo e Cruzeiro, dá empate. Criciúma Internacional, dá Internacional. Palmeiras e Corinthians, eu acho que dá Corinthians. Então, pessoal, esses aí foram os palpites do De Lazzari. Você ficou bem informado, sabe onde seu time vai jogar, quando vai jogar e o horário que vai jogar, né? Já sabem em que classificação está, quem são os artilheiros. Então eu trouxe toda a informação para vocês. Agora eu conto com a ajuda de vocês, né? Deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Mais tarde, informações para vocês aí dos 4 maiores times. E vamos falar também da seleção brasileira que joga hoje contra o Paraguai nesta sexta-feira. Um abraço, valeu!